Bíblia, abra no livro de Atos, capítulo 13. Cabral botou algo vermelho ali antes, né? Você foi chamado para fazer a diferença. Eu não tinha visto isso, ele botou ali, para mim é novidade, né? Tem a ver com aquilo que nós vamos estar ministrando. Fala para o seu irmão, nós fomos chamados para fazer a diferença. Amém? A Bíblia nos compara como sal. Quantos entendem isso? O sal é aquilo que dá um tempero na comida, aquilo que dá o sabor, dá gosto, não é isso? Então nós estamos aqui na igreja, recebemos palavras, nós somos o sal dessa terra. Mas você há de convir comigo que o sal, para fazer a diferença, só se faz fora do saleiro. Nós estamos na igreja, isso aqui representa um grande saleiro, não é isso? Mas a diferença não é aqui dentro, é fora. Nós fomos chamados para fazer a diferença onde Deus nos estabelece. Seja na família que Deus nos deu, seja na faculdade, seja no colégio, seja no seu trabalho. Se o cristão não faz diferença, a Bíblia fala que ele se torna insípido e para nada serve. Como diz lá os europeus, o sal, quando a pedra de sal perde seu sabor, é lançada sobre o gelo para as pessoas pisarem, para evitar se escorregar na neve. Então a palavra do Senhor é tão perfeita que fala que o sal que não tempera, que não tem sabor, para nada serve, a não ser para ser pisado. Amém, querido? E quando o crente não faz diferença, ele é pisado pelo próprio Satanás. Mas você não foi chamado para ser cauda, mas cabeça. Deus quer que o nome dele seja louvado e glorificado em sua vida, em todos nós. Então, aonde nós estivermos, temos que lembrar: eu estou aqui para fazer diferença. E tem a ver com esse tema. Bom, o tema dessa noite, diga comigo: para que estou na terra? Uma pergunta interessante, hein? Pastor, é verdade, eu não pensei nisso. Por que estou aqui neste mundo? Por que estou aqui na terra? Você já parou para pensar o porquê você está aqui nesse mundo? Para quê? Qual o propósito? Qual o sentido da vida? Você já parou para pensar nisso? E é sobre isso que eu quero conversar com você. Amém? O Espírito Santo, ele possa falar ao nosso coração. Então eu convido você a abrir no livro de Atos, capítulo 13, versículo 36, deixa ela aberta. Atos 13, 36. Quantos acharam? Diga glória a Deus. Nós vamos aqui citar um versículo de uma viagem, e na verdade foi a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. E quando ele tem a oportunidade de ministrar a palavra em Antioquia, nesse momento aqui, né, ele vai falar algo interessante, que ele usa a figura do rei Davi, e deixou um recado aqui para a gente no versículo 36. Porque na verdade, quem não tem a sua Bíblia aí, tendo pois Davi servido ao propósito de Deus, diga comigo, propósito de Deus. Essa versão é a versão internacional NVI. Eu escolhi essa versão para trazer um entendimento para aquilo que nós estamos tratando nessa noite. Tendo pois Davi, o homem segundo o coração de Deus, amém, queridos? Vou perguntar a alguns irmãos que todos já sabem de cor: Davi era perfeito? Mas era um homem que foi chamado segundo um coração de Deus. E eu creio que também por isso. Tendo pois Davi servido ao propósito de Deus, diga comigo, Davi serviu o propósito de Deus. Em sua geração adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e seu corpo se decompôs. Feche teus olhos, vamos orar. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós erguemos a nossa voz a Ti, porque somos dependentes de Ti, Senhor. Nós invocamos a presença do Teu Espírito para ser mais uma vez o ministrador desta casa. Conceda, Pai, sobre a vida do pregador a Tua graça e misericórdia,
a palavra de revelação, de sabedoria e de conhecimento, para que a tua palavra possa ir produzir os frutos para aquilo que ela está sendo enviada. E de contrapartida pedimos ao Senhor que venha preparar o coração de cada ouvinte, um coração na qualidade, um solo fértil, receptivo. Estamos aqui com nossos ouvidos atentos, porque existe um propósito nessa noite em nossa vida. Existe um propósito, estamos reunidos, estamos aqui não é à toa, nem por passar um tempo, ou porque talvez não tinha nada a fazer. Estamos aqui porque temos um encontro contigo. Pai, em nome de Jesus, queremos sair daqui diferente, transformado. Queremos sair daqui, Senhor, com uma vida acrescentada através da tua palavra. Eu te peço que teus celeiros possam ser abertos às dispensas dos céus, e que teu Espírito Santo possa encontrar liberdade nessa noite em nossa vida mais uma vez, para que a tua palavra possa ir produzir o propósito para aquilo que está sendo enviado. No nome poderoso de Jesus, quantos creem, digam amém, amém e amém. Coloca a mão sobre a sua Bíblia. Eu creio no poder de confissão, e Paulo diz: criei, por isso falei. Fala, diga: esta é a minha Bíblia. Ela diz quem eu sou, o que tenho, o que posso e que para onde vou. Esta é a maravilhosa palavra de Deus. Por ela sou salvo, liberto, curado, transformado, renovado, no nome de Jesus. Quantos creem nisso, dão glória a Deus. Pode assentar, querido. Glorifica o Deus vivo, ao Todo-Poderoso. A Ele a honra, a glória e o louvor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, Paulo cita aqui algo sobre Davi, e quando eu li esse versículo, isso me impactou. Eu fico imaginando, porque em alguns lugares, em alguns sepulcros, aonde as pessoas são sepultadas, existem algumas lápides que servem como memorial a uma pessoa, aquilo que ela realizou em vida. E eu fico imaginando, se porventura eu nunca tive o privilégio de visitar aonde Davi foi sepultado, mas se houvesse uma lápide, uma pedra escrita, um memorial sobre a vida de Davi, poderia estar escrito isso: que Davi, o servo de Deus, o homem segundo o coração de Deus, ele viveu em sua vida os propósitos de Deus em sua geração. Isso impacta, querido, porque na verdade em tudo que Deus faz, Deus criou, há um propósito. Deus não criou você e nem eu, querido. Nós não estamos aqui neste mundo pelo acaso. Fala para o seu irmão: você não é um acidente de percurso. Deus, quando Ele nos gerou, nos criou, havia e há um propósito a ser realizado em nossas vidas. E grande parte da humanidade, por viver em ignorância, e essa parte às vezes dentro da própria igreja, por não ter o entendimento correto, ela sofre o grande risco de passar por esta vida vivendo somente uma realização pessoal e não o propósito de Deus. Mas Davi, como disse, não era perfeito. Davi, você conhece talvez a história melhor do que eu, e sabe que a sua vida teve muitos erros, algumas falhas, mas nele havia um coração arrependido, disposto a mudar. Havia no coração desse homem segundo o coração de Deus um desejo de viver para a glória de Deus, de cumprir o seu propósito, daquilo que Deus um dia o chamou, até mesmo como rei. E Davi, ele viveu isso. Então Paulo lhe cita aqui algo tremendo, dizendo: olha, Davi, ele viveu na sua geração o propósito de Deus em sua vida. Fala para o seu irmão: Deus, ele tem em mente um propósito na sua vida, meu irmão. Porque a pergunta é: por que estamos aqui? A palavra do Senhor, ela prova isso quando você lê Jeremias capítulo 1. Vamos dar um exemplo aqui de um homem de Deus chamado Jeremias, capítulo 1, versículo 4 ao 9. Aleluia.
Jeremias capítulo 1, 4 e 9, quando Deus levanta Jeremias para cumprir o ministério, ali há até um certo questionamento de Jeremias, porque ele não via capacitado para atender esse chamado. E muitas vezes quando Deus ele chama para determinadas coisas, nós olhamos para nós mesmos, como se de algo de nós pudéssemos oferecer alguma coisa. Quando Deus nos chama, Ele também nos capacita para cumprir para aquilo que Ele nos chamou. E aqui você vê claramente que Deus, antes mesmo de Jeremias nascer, já havia um propósito definido de Deus para que Jeremias viesse a cumprir. A palavra do Senhor em Jeremias capítulo 1, do 4 ao 9 diz: assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes de que te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísse da madre, ou seja, da sua mãe, te santifiquei as nações e te dei por... Deus está falando para Jeremias que antes mesmo de ele ser formado, de ser constituído, de ser gerado no ventre da sua mãe, Deus ele diz que ele já conhecia Jeremias. Nosso Deus é onisciente. Nosso Deus, Ele é onipresente, onipotente, Ele é o eterno. Antes de ser gerado, Deus diz a Jeremias: eu já te conheci antes de você ser formado. Já parou para alcançar isso, gente? Ele fala: eu te conheci, te santifiquei, e o meu propósito na sua vida é te dar a nação como profeta. Então disse: ah, Senhor Deus, eu não sei falar, porque ainda sou um menino, mas o Senhor me disse: não digas que eu sou menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, tocou na sua boca, e disse o Senhor: eis que põe as minhas palavras na tua boca. Então, querido, entenda bem. Se da mesma forma Deus já conhecia Jeremias e já gerou Jeremias para um propósito, não é diferente nem comigo nem com você. Só que grande parte da humanidade, ela desconhece esse propósito. E o pior disso, parte da igreja, ela não sabe por que está aqui. Por que estou aqui? Qual é o propósito que Deus tem? Certa vez um professor de filosofia de uma faculdade norte-americana, ele fez um livro, mas antes de ele publicar esse livro, ele escreveu 250 cartas. Alguns cientistas, intelectuais, pessoas como filósofos, homens cultos, e ele escreveu essa carta pedindo que cada um viesse a responder a seguinte pergunta: qual é o propósito da sua vida ou da vida? E uma coisa interessante, que esses homens receberam a carta, leram a pergunta e responderam. Ele recebeu, e daí ele escreveu um livro. E muitos ali especularam acerca da vida, e muitos até mesmo confessaram dizendo: olha, eu por não entender, eu estou dando aí uma vaga ideia daquilo que eu acho. Mas alguns foi curiosos, porque disseram na carta dizendo: olha, o dia que você descobrir qual o propósito, fala pra gente. Cientistas, intelectuais, pessoas cultas, e todas elas ali, unanimamente, não entenderam e não entendem qual o verdadeiro propósito da vida. Quando você olha para essas pessoas famosas, pessoas que você vê que construíram às vezes um império, artistas famosos, atores, que quando muitos olham para essas pessoas dizem: meu querido, tudo que esse cara tinha eu queria ter. Esse cara tem tudo, ele tem riqueza, ele tem fama, é uma pessoa que o que ele quer ele possui. Outros ali falam do mundo, né, tem esse pensamento: os caras têm todos os tipos de mulheres que ele desejariam, porque o cara é famoso, ele tem poder, o cara ele tem tudo. Aí você olha para a sociedade e faz a pergunta: por que essas pessoas se matam? Porque na verdade ela vive dentro de si com um ponto de interrogação, porque não sabe o verdadeiro propósito da vida. Ela buscou em tudo,
no dinheiro, na fama, no sucesso, nas drogas, mas nada preencheu. Porque na verdade, todo homem, ele foi criado por um propósito de Deus. Aleluia! Escute o que eu vou lhe dizer, querido. Se o homem nessa terra, eu falo homem de uma forma geral, homem e mulher, ela não vive o propósito de Deus em sua vida, ela somente existe. E muitos do mundo vão passar, somente existiram, mas não viveram o propósito de Deus. Mas você vai dizer comigo: eu quero viver o propósito de Deus na minha geração. Quando estou comigo, diga glória a Deus. A palavra do Senhor fala aqui em Isaías 44:2: assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem te escolhi. Deus criou, nos formou e nos ajudará. Pastor, como eu posso viver o propósito de Deus? Como posso eu, pastor, saber qual é o propósito que Deus tem em minha vida? Por que estou aqui na terra? Qual é o propósito para aquilo que eu fui gerado? E quando nós não vivemos o propósito de Deus, vivemos somente aquilo que achamos e negociamos a forma daquilo que vemos a vida, você pode funcionar a vida inteira de uma forma totalmente errada do teu propósito. Certa vez eu fiz um exemplo aqui. Por exemplo, tem esse teclado. Esse teclado é feito para quê? Tocar. Você tem umas teclas, você toca. E quando você sabe utilizar esse instrumento de uma forma certa, você chega onde? O resultado final. Você alcança o propósito. Mas se você pegar esse teclado, virar ele ao contrário e batucar, você pode batucar esse teclado e fazer ele como um tambor. Mas ele foi criado para aquilo? Não. Você acha que ele está atendendo e alcançando o potencial para aquilo que ele foi gerado? Não. Pessoas, por não saber conhecer o instrumento, por não saber manuseá-lo, ele pode usar ele ao contrário, batucando a vida inteira, sem saber qual realmente era o propósito e o porquê daquele instrumento foi criado. Deus, como Criador, Ele criou todas as coisas, e todas as coisas que Deus criou têm o seu propósito. Deus, Ele quer que eu e você viemos a viver o seu propósito, e viver o propósito de Deus é muito maior do que a minha realização pessoal. Deus não criou a mim e você, querido, somente para nascer, estudar, me formar numa vida acadêmica, pagar o meu INSS, ou então minha previdência privada, ter uma vida profissional, constituir uma família. Deus não criou você meramente para isso, querido. Pastor, é pecado me formar? É pecado ter uma profissão? É pecado me casar? Não! Mas o propósito de Deus vai muito mais além do que a nossa alta realização pessoal. E muitos, por não entender isso, vivem uma vida somente existindo. Davi marcou não somente a sua história, como marcou também a nossa história, a nossa geração, porque viveu uma vida com propósito. Quando nós vivemos uma vida com propósito, nós deixamos um legado em nossa vida. Quando você vive somente por existir, você passa desapercebido dessa vida. É mais um no meio da multidão. Como é que eu sei meu propósito? Pastor, o senhor está falando de propósito, e como é que eu vou saber? Pergunte ao seu Criador, e você terá revelação através do seu relacionamento com Ele. A melhor pessoa para me explicar como esse instrumento vai funcionar é aquele que produziu, é aquele que criou. Eu vou no manual de instrução e vou utilizar aquele equipamento da maneira que ele deve ser utilizado. Quantos estão comigo? Diga glória a Deus. Eu vou no manual de instrução e a palavra, ela vai me mostrar qual é o propósito para aquilo que eu fui gerado. A palavra do Senhor vai me dizer em Romanos capítulo 8, uma palavra que você conhece muito bem. Diga comigo: os filhos, porque todos que
são guiados pelo Espírito de Deus, esses são. A Bíblia não está me dizendo que toda a igreja é filho de Deus. Eu estou falando da igreja de uma forma geral. Existe a igreja de uma forma geral em sua totalidade, sobre toda a terra. A Bíblia não diz que a igreja, amém? Todos somos igreja. Mas a Bíblia me diz o seguinte, que os filhos de Deus, ele possui uma característica. Os filhos de Deus, eles são guiados e dirigidos por quem? Pelo meu eu? Pela minha somente desejo e a realização pessoal? Somente pela minha vontade humana? Os filhos de Deus são dirigidos e guiados por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Eu falei pela manhã e falei no seminário uma coisa tremenda. Quando nós falamos ser guiado e dirigido, sabe o que vem na primeira coisa que nós associamos mentalmente? Ser guiado pelo Espírito, ouvir a voz de Deus. A primeira coisa que nós associamos como cristão é de ouvir a voz de Deus audivelmente. Pastor, o senhor não acredita que Deus fala audivelmente? Sim, já ouvi algumas vezes, e poucas vezes. Já conversei com Deus de uma forma audível, ele falava e eu falava. Já tive essa experiência. Já tive sonhos de Deus. Já recebi revelações de Deus, profecias de Deus. Deus é multiforme. Mas entenda bem, querido, nem toda voz, nem todo sonho, nem toda profecia, nem toda revelação, ela é infalível. Porque nem toda revelação vem de Deus, nem toda profecia vem de Deus, nem todo sonho é de Deus. Pode ser barriga cheia. Tu comeu aquela feijoada, aí começa a sonhar com muita coisa. Pastor, eu tive um sonho. Eu sonhei que vi uma pizza de calabresa correndo atrás de mim. E eu corria, a pizza vinha, Eu falava, é portuguesa. Ela falava, não, é calabresa. Eu falei, é portuguesa. Pastor, me dá o discernimento desse sonho. Toma unção de fruta emo antes de dormir, que vai te ajudar. Isso é má digestão. Entenda a mesma coisa. Então, querido, a Bíblia fala que no mundo existem vários tipos de espécie de vozes. O diabo fala, o teu eu fala, mas o nosso Deus também fala. Existem sonhos de barriga cheia, mas existem sonhos proféticos. Existem revelações que vêm do trono de Deus, existem profecias que vêm do inferno. Mas a palavra de Deus, ela é infalível. Então, no meu decorrer da minha vida, ser guiado pelo Espírito, para de ser aquela pessoa que quer, tudo é sobrenatural, espiritualizar uma coisa, Deus vai bradar, Deus vai falar com o meu ouvido, meu irmão, para. Grande parte em nossa jornada e caminhada, a grande maioria das vezes, Deus vai falar contigo através da palavra. Ser guiado pelo Espírito Santo. Um dos papéis do Espírito Santo em nossa vida, e para mim é um dos principais, quando você olha para João 14:26, você aprende: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Qual é o papel? Esse vos ensinará todas as, inclusive o nosso propósito, aquilo que eu tenho que fazer, decisões a tomar, escolha a fazer. E diz: esse Espírito Santo, ele vai nos ensinar todas as coisas e vos fará o quê? Qual é o papel dele? Lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Esse Jesus não está aí, mas eu botei para você identificar que ele está falando daquilo que Jesus disse. Quantos entendem que a Bíblia é o próprio verbo de Jesus? Amém? Quantos entendem que ao abrir a palavra de Deus é o próprio Deus falando conosco? Cada seminário, cada escola bíblica, cada ministração de culto, cada mensagem, querido, você recebe cada mensagem, Deus ele brada contigo, Deus fala. E quando você está lá no seu dia a dia, quando você precisa de algo, o Espírito Santo se encarrega na sua dispensa, porque o Espírito Santo e a palavra são a mesma entidade, um depende do outro. E nas coisas pequeninas, nas decisões a tomar, Deus ele fala te lembrando do texto, de uma passagem, de um personagem bíblico, de um culto. Mas o que faço naquele momento? Eu posso ignorá-lo.
como também posso obedecê-lo. Então, querido, o ser espiritual é muito mais do que falar em línguas. O ser espiritual é muito mais do que ter visões de Deus. O ser espiritual é andar sobre a palavra de Deus. Ser guiado pelo Espírito Santo é exatamente isso. Deus, Ele falou, eu lembrei, se eu for fiel no pouco, Deus me coloca no muito. Mas quantas vezes Deus quer falar conosco e a gente não toma posição? Como é que nós possamos viver um propósito de Deus em nossa vida, para aquilo que nós fomos gerados, se eu não dou crédito àquilo que o meu Deus, Ele fala? Querido, a gente perde muito tempo achando que ser cristão é estar somente sentado no banco de uma igreja. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Quantas pessoas estão ignorando a voz de Deus na sua vida? Diga comigo, Espírito Santo é a voz de Deus dentro de mim. Ele fala muito, irmão. Tem pessoa que fala assim: eu estou pedindo para Deus falar comigo, Deus não fala comigo. Você que pensa. Talvez é porque você não está ouvindo a voz e obedecendo essa voz. Quantas vezes situações que nós temos que tomar decisões de perdoar, amar, agir com misericórdia, é tomar uma decisão diante do pecado, diante de um banquete oferecido pelo diabo. O Espírito Santo nos alerta, Ele sinaliza, Ele lembra uma palavra e você sabe qual é a palavra. Você pode ignorá-lo ou obedecê-lo. Paulo vai dizer em Tessalonicenses que eu não devo extingui-lo, não colocá-lo de lado, não tratá-lo com indiferença, porque Ele é a pessoa de Deus em nós, é o próprio Cristo desejando dirigir a nossa vida para cumprir o propósito para aquilo que eu e você fomos gerados. Mas se eu retenho, se eu impeço o mover dele na minha vida, se eu reprimo, se eu abafo o Espírito Santo, meu amado, existem consequências. Eu posso te falar algumas delas. Quando você reprime o Espírito Santo na sua vida, você deixa de crescer espiritualmente, porque quem vai te fazer crescer é a orientação dele na sua vida. Quando você reprime o Espírito Santo, porque tem momentos que ele vai te confrontar e falar: cara, tu está errado, cara, tu tem que se arrepender, você tem que deixar o teu eu de lado para me obedecer. Eu quero te levar em níveis maiores, eu quero que você conquiste coisas grandes, eu quero realizar um propósito na sua vida. Se você me der liberdade, eu vou operar. É aquela velha história de Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz, abrir a porta, eu entrarei e serei contigo. Tem pessoas, irmão, pastor, mas eu abri a porta para Jesus, mas talvez Jesus somente está na sala de estar. Você abriu a porta, quando você não tem uma intimidade com alguém, você abre a porta da sua casa, essa pessoa não vai entrar na sua casa por inteira. Você vai abrir a porta da sua casa, a pessoa no máximo, você vai deixar, por não dar liberdade a ela, na sala. Você quer um copinho d'água, querido? Fica aí, quietinho, tá? Estátua. Aí vai lá, pega a água, dá água para você. Fica aí, tô indo. Aí você dá água, a pessoa bebe água. O que é que você quer? Falou? Tchau e benção. Acabou. Você abriu a porta? Abriu. Mas ele teve liberdade de operar em outras áreas? Não. Escute aqui, gente. Presta atenção na mensagem. Quando você tem intimidade com alguém, você dá essa liberdade. Por exemplo, meu filho ou uma pessoa, um parente chegado a nós, vai andar na casa direto com a gente. Vamos embora, tá aqui. Se deixar, tá dentro do banheiro junto. Fica aí, cadê? É privacidade agora, né? Não quero falar um negócio contigo, não, calma aí, rapaz. Mas por quê? Você dá intimidade a essa pessoa, ela anda, porque você dá essa legalidade, dá essa liberdade. E muitos cristãos precisam dar mais liberdade para Deus operar, para que eu e você venhamos a cumprir um propósito. Só que quando nós abafamos a presença do Espírito, você não cresce. E por isso que você vê muitas pessoas, como é que pode aquela pessoa estar na igreja, pastor? 20 anos o cara não muda, porque não deu liberdade ao Espírito, porque o nosso Deus ele é educado. Então, meu querido, se ele encontra liberdade, ele opera. E quando o Espírito Santo ele começa a reinar, sabe que começa eu e você desfrutar de uma vida sossegada. Você começa a crescer espiritualmente. Você começa a ter maturidade, saber lidar com a vida. Você começa a acertar nas suas escolhas, a acertar nas suas decisões.
será menos frustrado, decepcionado. Quantas pessoas, por não ouvir a voz de Deus hoje, em seus relacionamentos que entraram sem a direção, fracassaram? Quantas pessoas entraram em negócios, talvez ilícitos, por não consultar a Deus? Quantas pessoas se arrependeram de coisas passadas porque viram que Deus não estava naquilo? Suamos a camisa, perdemos tempo, meu irmão, e tempo é tudo. Mas quando você começa a aprender, e isso é um exercício, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. Antigamente você andava pelo seu comando, mas agora nós temos o governo de Deus. E por isso eu preciso passar pelo processo de metanoia. Romanos 12:2. Não vos conformeis, não entra na forma do mundo, mas transforma a sua mente, transforma a sua forma de pensar, para que você possa viver a promessa de Deus. Qual é? Boa, perfeita e agradável. Quer viver bom, perfeito e agradável em todas as áreas da sua vida? Seja uma pessoa guiada pelo Espírito Santo. Aquilo que Deus falar, faça. Aleluia! Quando a pessoa ela não é guiada pelo Espírito, frustrações, decepções, perdas maiores. Não estou falando que você vai ser isento de problema, irmão, mas você tem um ajudador. O nome dele é conselheiro. Se o nome dele é conselheiro, ele tem um propósito em minha vida, de me aconselhar. E pior causa na vida cristã é você ter um aconselhador, se você não busca isso. Busque em todo mundo, menos a Deus. Senhor, me ajuda, fala comigo. Então, para você viver o propósito de Deus, eu preciso entrar, palavra, meditar, o Espírito Santo vai falar, ele vai te conduzir. Deus, ele chamou para todos nós estar na qualidade certa, isso é para todos. Se Deus tem algo a acrescentar, ele vai falar a você. Mas você pode ignorar isso, viver a vida inteira somente buscando as suas autorrealizações. Sabe o que o cristão faz hoje? Ele busca a Deus somente para as suas autorrealizações. Deus, eu quero uma casa. Deus, eu preciso de um carro. Deus, eu quero casar. Deus, eu quero ter um filho. Irmão, isso tudo é presente, Deus ele pode nos dar. Deus não tem problema com isso. Mas esse não é o propósito. Entenda, eu quero um Deus para satisfazer a minha autorrealização, enquanto Deus nos criou para nós vivermos aquilo que Ele deseja realizar. Diga comigo, Ele é o Senhor, Ele é o Criador. Eu fui gerado por um propósito. Mas nós queremos inverter a situação. Eu quero um Deus que me promova, que atinja os meus objetivos pessoais, que eu venha alcançar minha autorrealização, mas eu não desejo viver para aquilo que fui gerado. Querido, nada contra você trabalhar, nada contra você estudar, e temos que estudar, temos que trabalhar. Quem não trabalha, que não coma. Temos que crescer em todas as áreas, mas eu tenho que entender que em tudo Deus ele tem um propósito na minha vida. Aleluia! Em tudo Deus ele deseja realizar. Então, se Deus ele tem um propósito na minha vida, eu tenho que fazer um inventário dela. Eu vou perguntar a você: qual é o propósito da nossa vida? É glorificar quem? A Cristo. Não é isso? E eu pergunto, querido, com o seu testemunho, com o seu tipo de comportamento, com o seu tipo de atitude, com o seu tipo de serviço a Deus, a Ele, a igreja, se todos praticarem a mesma coisa que você pratica, ela cresce mais ou ela diminui? Vou fazer de novo a pergunta. Se todos os crentes fossem como você, as suas atitudes no servir a Deus, seu comportamento, no seu testemunho, na sua fidelidade, você, estou falando de você. Se toda a igreja fosse como você, o reino, ele se expandia mais ou ele diminuía? Aleluia! Quantos estão entendendo? Escute. Aonde você mora? Não precisa falar o bairro. Aquela comunidade, aonde você trabalha, na sua vida profissional,
Você saindo de lá, fará ou não alguma diferença para o reino? Eita Deus! E pensa. Você está vivendo o propósito de Deus na sua vida? Ou você somente está existindo? A gente nasce, cresce e morre, irmão. Como é que está teu baú no céu? Eu me preocupo com muitas coisas, pastor. Eu me preocupo com o filho, com o marido, com isso, com o dinheiro, com o trabalho. Você está vivendo somente para você mesmo? Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Existe uma frase de Albert Einstein, que foi um grande cientista. Ele fala assim, uma das frases de Albert Einstein, inteligentíssimo. Ele era judeu. E ele falou uma coisa seguinte, que Deus, Ele não lança dados. O que ele quis dizer com isso? Ele não pegou a nossa vida assim, hoje eu vou lançar, vê o que vai dar. Você foi criado por um propósito. Eu fui criado por um propósito. E nesse propósito nós devemos andar. Fluir nesse propósito. Além das minhas direções pessoais, além das promessas que Deus tem realizado na minha vida, das bênçãos de Deus, eu preciso viver o propósito de Deus na minha vida. Eu não posso, meu irmão, somente existir nessa vida. Naquele grande dia, a Bíblia fala que a fé sem obras é morta. Eu falo que eu tenho fé, e a Bíblia fala, mas cadê as tuas obras? Você já parou para pensar que Deus Ele quer te usar? Que você é uma peça fundamental também para o crescimento e avanço do reino. Mas se nós não colocarmos disponível a Deus, e vou falar uma coisa, irmão, tem pessoas que sabem que o Espírito Santo é uma pessoa, tem pessoas que sabem que Deus Ele fala, tem pessoas que sabem abrir a palavra de Deus, Deus vai falar, mas muitas pessoas não querem ouvir a voz do Espírito Santo, sabe por quê? Porque não querem mudar. Tem pessoas que não querem ouvir a voz de Deus, sabe por quê? Porque vai ser confrontado. Deus, não é melhor falar comigo não, falar com Moisés. Às vezes o Espírito Santo vai dizer, cara, esse caminho é por aí, menina, esse caminho é por aí, eu tenho outra coisa para você. Mas talvez aquilo que Deus vai falar não vai bater com a minha vontade, com o meu desejo. Eu prefiro viver o meu propósito humano do que viver o propósito de Deus. Quando estou pegando, diga glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém? Quando estou comigo aqui, diga glória a Deus. Tem gente animada aí? Aleluia, estou vendo, animadão, né, irmão? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui eu vou passar aqui em Efésios, perdão. Aqui, ó. Efésios 1:11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme todos são predestinados a ser salvos mediante a fé em Cristo. Amém? Deus predestinou para uma obra, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Então Deus, querido, Ele não somente te salvou, Deus te chamou para uma missão. Aleluia. Fala para o seu irmão, não viva somente para você, irmão. Viva para Cristo. Aleluia. Procura lá no manual do fabricante, vai para a palavra de Deus, Senhor, eu vou orar, eu quero ser de alguma forma útil e coloco disponível em tuas mãos. Por isso que a Bíblia fala que Deus busca os verdadeiros adoradores. Ele busca, porque se fosse fácil, Ele não buscava. Quem eu posso contar? Quando Deus fala para Isaías, quem eu posso enviar? Isaías, ele coloca todas as suas condições, ele olha para as suas mazelas, olha para as suas imperfeições. Senhor, eu sou um homem que habito no meio de um povo de impuros lábios, sou um homem de lábios impuros. Isaías, quem eu enviarei? O problema do pecado Ele resolve, mas Ele quer também cumprir um propósito nessa vida. Aleluia. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. A palavra do Senhor aqui vai falar, Romanos 11:36. Eu gosto disso. Diga comigo, porque dele e por Ele e para Ele. Olha para o seu irmão e fala assim, inclusive eu e você. Agora lê, pensando nisso. Porque dele você tem um
dono, irmão. Nós somos propriedade peculiar de Deus, significa que Ele é dono. Quando você lê aquela passagem de Romanos, né, vai dizer: se você crê que o Senhor Jesus é o seu Senhor, esse Senhor, o significado do grego é posse. Ele tem direito sobre nós. Sabe por quê? Ele pagou um alto preço. Se Ele pagou um alto preço, Ele tem direito sobre a minha vida e a sua vida. Mas muitas vezes a gente quer fazer isso aqui, ó. Vamos deixar pro lado aqui pro irmão. Receba aí, irmão. Deus está falando contigo, hein? É os crentes pá. Eu já sou uma bênção, pelo amor de Deus. Esses crentes publicanos que não fazem nada, pecadores. Você acha que você está bem na frente, meu irmão? Se você está aqui, a palavra é para você. Deus não quer que eu seja um crente pá. Sabe aquela pá? Na obra ele não vai muito, né? Entulho no caminhão, areia para não sei aonde. Você tem que ser um crente inchada. Pá! E puxa para você, para mim. É para mim, Espírito Santo. Eu recebo, está falando, eu quero crescer, eu quero amadurecer, eu quero avançar. Não tem como, querido, progredir, avançar numa vida cristã se eu reprimir a obra de Deus na minha vida. Progresso e avanço. E a obra de Deus, ela é sempre, como digo aqui, e sempre vou dizer, ela é progressiva e constante. A obra de Deus não é estática. Eu fui salvo agora, como é que é? Estou parado, estou esperando a volta de Jesus. Cristo é a minha esperança. Jesus, Ele te salvou, quer te aperfeiçoar para uma grande obra, irmão. Aleluia. Não estou falando que você necessariamente tem que ser um pastor, não é isso. Mas Deus quer te usar em algum lugar. Você está nessa família, não é à toa. Você nasceu nesse mundo, não caiu de paraquedas. Você não é um acidente. Deus tem um propósito a realizar na sua vida, e através da sua vida. Mas para isso, o nosso lema: deixar Deus ser Deus. Pastor, mas Deus tem uma promessa na minha vida, então Ele está incumbido de realizar, porque Ele se prometeu, Ele é poderoso para cumprir. Eu estou louvando aquele hino que eu gosto muito: eu não morrerei até as promessas se cumprir. Como é que é aquela louvor? Vamos lá, vamos lá, Betinho. Vamos lá, vamos cantar, vamos lá, crente bonitinho, vamos lá. Eu não morrerei, quero ver essa cantada, bora, bora. Bora comigo, meu irmão, esteja animado aí, catuca teu irmão, vambora. Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Agora eu te pergunto: isso aí realmente é uma verdade? Deus tem promessa que é cumprir? Não tenho sombra de dúvida disso. Mas por que grande parte de Israel não entrou na terra da promessa? A promessa não foi para todos? Por causa da dureza? Então é possível. Deus tem promessa, como eu conheço muitos. Deus tem um chamado de pastor, mas o cara não quer ser servo. O cara quer subir no décimo. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Então, quando Deus tem promessa na vida, isso não significa que estou isento das minhas responsabilidades. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos estão comigo? Diga glória a Deus. Quero ver essa igreja animada, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, inclusive eu e você. Glória, pois, a ele eternamente. Amém, amém. Amém, querido. Agora, como é que eu posso ser um cristão, meu irmão? Estou na casa de Deus, do meu que barco, meu estou nem me definir quem sou. Não permite nem Deus operar na vida dele. Como é que Deus vai operar através da vida dele? Deus primeiro opera em nós, para depois operar através de nós. Querido, entenda bem a verdadeira conversão. A Bíblia fala a Pedro que nós recebemos uma semente incorruptível. Se Cristo está em mim, meu irmão, essa semente é incorruptível. Eu não posso viver mais na prática do pecado. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Como estou entendendo? A semente, ela foi lançada, ela precisa ser germinada para crescer e produzir os frutos. Você aceitou Cristo, a semente entrou, somos salvos. Mas Deus, Ele quer aperfeiçoar e produzir uma obra. Se essa semente é incorruptível, como posso eu ser de Cristo, se a Bíblia fala que a semente é incorruptível, viver na corrupção?
Vivendo na prática do erro do pecado, meu irmão. Todos nós somos falhos. Cristão comete acidente de percurso, mas coabitar no erro, no pecado, não é de Deus, irmão. Existe algo errado. Uma coisa que a gente estava falando é Filipenses 3,8. Eu lembrei agora. Abra Filipenses 3,8, que não está na mensagem, no vídeo, mas está na mensagem. Filipenses 3,8. Escute. Fala assim para o teu irmão: sabe como essa semente vai crescer? Fala assim para o teu irmão: tem que adubar. Agora pega essa revelação, senão tu vai passar desapercebido. Filipenses 3,8. Paulo está falando dele. Vamos aqui no 8. Olha o que ele diz: ao conhecer a pérola preciosa que é Cristo. Quantos entendem que Cristo é a maior riqueza que nós poderíamos ter? Eu não duvido que você acredite disso, mas porque muitas das sementes não estão crescendo, não estão se produzindo. Por quê? Está aqui. A minha semente, para crescer, quanto mais eu adubar, ela fica o quê? Precisa de adubo, não é bom? Para crescer forte. Aqui o adubo. Filipenses 3,8, escute isso. Na verdade, tenho também por perda. Paulo está falando, quando conheceu Jesus, ele tem perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri perda de todas essas coisas e a considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Tudo que Paulo tinha que era fora de Jesus, sabe o que ele falava? Isso é esterco. Coisa lá fora que te atraía, isso era esterco, irmão. Se eu realmente utilizar esse esterco para essa semente que está na minha vida, você vai crescer em nome de Jesus. É esterco. Abre mão disso. Quanto mais você está livre daquilo que o mundo te oferece. Olha, conheci Jesus, meu irmão, agora minha vida mudou. Para você ver o propósito de Deus, meu irmão, você tem que tomar uma posição. Eu não posso ficar negociando. Estou hoje do lado do Senhor capeta e do lado do Senhor Jesus, porque tem uns que a Bíblia fala: aquele que você serve, aquele ali é o Senhor da sua vida. Quem é que você serve? É Cristo ou é o mundo? Ah, o muro, está aqui, ó, o muro. O crente está em cima do muro. Tem crente em cima do muro que pensa assim: pastor, eu não estou muito ruim, também não estou muito bom, eu não estou dando. Meu irmão, na vida cristã, ou você cresce, não tem meu termo, ou você regride. Não existe meu termo, irmão. Cresçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A caminho é de fé em fé, de glória em glória. Ou você progride, ou você regride. Aí tem o muro, o crente está lá, o seu capeta: vem para cá, amiguinho. E Jesus, perdão, o capeta não fala nada. Desculpa aqui a ilustração. O capeta não fala, só fica de braço cruzado. E Jesus do outro lado fala: vem para cá, amiguinho. Vem, meu filho. Tem uma grande obra para fazer. Tem coisas grandes para realizar na sua vida. E Jesus: rapaz, eu tenho promessa, eu tenho bênção para te dar. Eu quero que você cresça, eu tenho sonhos de realizar na sua vida. Vem para cá, meu filho. E o capeta só. Seu capeta só. E o cara lá. Daqui a pouco Jesus fala do lado e o capeta mudo. Você, peraí, cara aqui também fazendo oferta aqui direto e você não dá uma palavra. Aí ele fala assim: porque o muro é meu. Pessoas que estão em cima do muro, irmão, precisam tomar uma decisão. Pastor, eu estou na igreja e conheço a palavra. Escute, João capítulo 3 já me dizer o seguinte: Deus falando uma conversa com quem? Nicodemos. Que era Nicodemos, principal da sinagoga. Sabe aquele que era mestre? O cara conhecia a letra. Letra por letra, Nicodemos era bom. Sabe que Jesus fala para Nicodemos: se você não nascer da água e do Espírito, não tem como você herdar o reino de Deus. Tem pessoas que sabem até o caminho, mas precisa nascer de novo. Por isso que a Bíblia fala: nem todo mundo que é israelita. Pastor, será que é meu caso? Depende de você. Toma posição. Leva Jesus a sério. Ele veio para te dar vida
e vida com abundância. Você pode dar glória a Deus por isso? Fala comigo, existem 3 tipos de crentes. Eu vou falar aqui 3 tipos. Achei interessante isso. Vamos lá. Fala comigo, crente intencional. Você vai se identificar quem você é. Crente intencional. Sabe o que é o crente intencional? O cara sabe para onde está indo. Paulo era um desses. Ele fala, portanto não corro como quem corre sem alvo. Eu botei propósito, seu objetivo. Paulo fala, eu sei para onde estou indo, eu estou correndo, eu tenho um alvo, eu tenho algo a chegar, eu tenho algo a ser conquistado. Eu não luto com o que apenas sobe no ar. Eu não estou lutando assim, vamos para onde? Estou lutando para o ar. Eu tenho um objetivo, eu tenho um propósito. O intencional, o crente, todo cristão genuíno, ele precisa saber para onde ele está indo. O crente genuíno tem propósitos. Eu falo sempre para essa garotada. Mateus joga bola, o pessoal ali, o pessoal joga bola. O outro fez gol e tudo, né, Gabriel? Quem? Fez gol ele. Deus é Deus do milagre, né, irmão? Escute, deixa eu falar com você. Deixa essa questão de lado. Olha para mim. Jogando bola, eu falo com ele, filho, dando uma orientação. Todo lugar que você tiver, tem nada contra jogar bola, é lazer, meu irmão, é comunhão, mas no final, seja intencional. Sabe por quê? Vamos aqui das mãos, vamos orar. Vou deixar aqui um versículo para vocês. Jesus era o cara mais intencional que andou aqui sobre essa terra. Tudo que ele fazia, eu estou fazendo isso com propósito, para cumprir aquilo que está escrito acerca de mim, para aquilo que eu fui gerado. O cristão tem que ser intencional. Você tem que saber quem você é. Eu sou sal e luz. Você está no seu trabalho, você tem que trabalhar, fazer tudo, mas por detrás daquilo você tem que ter atenção. Eu vou ganhar essa equipe todinha aqui para Jesus. O cristão é intencional. Meu irmão, isso alcança algo na vida em todas as áreas, se você for intencional. Você conhece algum vencedor que não tem propósito? Você conhece alguma pessoa que realmente desfruta do melhor, se ela não tem uma meta, um alvo para se chegar? Em todas as áreas, para nós termos crescimento, nós temos que ter alvos. Eu não posso ser como ali o fulano que diz, deixa a vida me levar, deixa mané, deixa a vida me levar. Você não é filho de Zeca Pagodinho, você é um filho de Deus. Tem pessoas que estão vivendo por viver. Tem pessoas que estão existindo por existir. Mas Deus tem um propósito a se revelar a você, meu irmão. Em tudo que você faz, seja intencional.